No slide 74 eu coloquei aí um título, Espiritismo Judaico. Tá bom? Eu indico a vocês esse livro. Quando eu fui estudar sobre o racidismo, para dar aula na pós-graduação, eu tive que comprar e ler esse livro. É claro que é um livro que não é bom de se ler, ele fala das doutrinas do racidismo, né? E claro, é uma doutrina espírita. Eu tirei um trecho aí do livro para vocês verem como é um livro espírita. O título você já vê, Espiritismo Judaico. A autora, Andrea Kuga, ela fala como ela ficou espantada quando, iniciando o estudo desse livro, ela viu que a quantidade de judeus espíritas era muito grande, por conta desse racidismo, esse espiritismo judaico, né, que ele é ligado a um misticismo, e infelizmente o homem que está desviado de Deus, como os judeus estão, ele infelizmente ele é tragado facilmente pelo misticismo. Então veja, o livro diz: as almas dos mortos aparecem nas narrativas de forma muito frequente, às vezes os sonhos dos vivos e às vezes como entidades separadas, revelando segredos, instruindo e ocasionalmente ameaçando. Esse é o contexto do exorcismo e dos debunks. Estes espíritos que visitam o mundo dos mortos frequentemente contam suas experiências, ou seja, ele está relatando sessões espíritas, tá bom? Consultas que se faz com almas, com espíritos, ok? Eles gostam de usar almas para não falar espírito, mas é espírito, é claro. Na concepção judaica também espírito e almas estão juntos, são inseparáveis. Você consultar uma alma, você está consultando um espírito, é claro, mas eles gostam de usar a alma. Pois bem, agora no slide 75, preste atenção numa coisa. Quando que nasceu o racidismo? O racidismo você pode pesquisar aí na história, na internet, livros vão te mostrar. Eles colocam o ano de 1800 como o ano do nascimento do racidismo. Agora prestem atenção como é interessante as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse. Ela profetizou eras da igreja e momentos importantes. Então, por exemplo, a primeira carta, Éfeso, é considerada a igreja apostólica. A segunda carta, Esmirna, é a igreja perseguida. Existe uma concordância em geral sobre essas eras. A terceira carta, Pérgamo, é a igreja imperial, quando Constantino organiza a igreja, né, vai até o ano 430. Nesse período tinha o falso profeta Balaão, né, que nós identificamos em outros estudos como sendo Agostinho de Hipona. O homem que falava coisas bonitas, mas defendeu a teoria da guerra santa, a teoria da guerra justa, dizendo que a igreja pode matar para implantar o reino de Deus. O homem que usava o incenso de Júpiter, né, que a igreja católica tinha adotado, aquele culto pagão, ele usava. O homem que defendia o purgatório, ele é o Balaão de Pérgamo. Ele morreu no ano 430. No ano 431, começou a era de Tiatira, tá ok? E liga a falsa profetisa Jezabel. Jezabel, ela era uma representante da religião dos Sidônios, que era a religião da Babilônia. Isso é provado. Todo dicionário que você pegar, é sabido que a religião da Babilônia, ela dominou o mundo antigo, em especial dos fenícios, dos sidônios, na região de Canaã. E nesse período, o que a Igreja Católica fez? No ano 431, ela fez uma reunião na cidade de Éfeso, onde Semíramis, a criadora da religião da Babilônia, junto com Nimrod, onde Semíramis era adorada como Diana dos Efésios. O que a Igreja Católica fez? Ela pegou todos os títulos de Semíramis, Rainha dos Céus, Mãe de Deus e Nossa Senhora, e colocou em Maria. Isso é provado na história, a Igreja Católica conta, né? Mas nós sabemos qual era o propósito disso, era dar continuidade ao paganismo dentro da Igreja Católica. Bom, então essa vai a era de Tiatira, que vai até a Reforma, que é a era de Sardes. Quando que termina a era de Sardes? Quando acaba a perseguição à igreja. Então a perseguição à igreja diminuiu muito nos anos 1700, mas ela acabou mesmo no ano 1790. Então, se você pegar nos livros, normalmente é dito que Filadélfia seria a igreja do século XVIII e XIX, tá ok? Sendo que a perseguição terminou mesmo em 1790. A França,
na sua revolução, colocou que ninguém poderia ser molestado pela sua fé, e os Estados Unidos tinha feito o mesmo alguns anos antes, na sua independência, ok? Então, 1790, se você vai considerar a Era de Filadélfia começando em 1701, ok? Ou em 1790, não importa, independente das interpretações, o ano de 1800 faz parte da Era de Filadélfia. E veja o que Jesus diz que surgiria na Era de Filadélfia. Apocalipse capítulo 3, versículo 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Então, principalmente, sinagoga de Satanás está dizendo, falando de um espiritismo, tá ok? Um espiritismo dentro de um grupo que se diz judeu, mas na verdade não são. Ou seja, está falando do racidismo entre os aquenases. Um espiritismo que se diz judeu, mas não são. Essa foi a primeira vez que o espiritismo nasceu entre os judeus? Não. Houve um outro momento, tá ok? Um homem chamado Shimon Bar Yochai, ele viveu no segundo século da era cristã. Lembra-se daquela revolução, aquela revolta dos israelenses contra Roma, que culminou na destruição de Jerusalém no ano 135, uma nova destruição, né? Foi a chamada revolta de Bar Kokhba. Ele foi incentivado pelo Rabino Akiba, ok? Esse Rabino Akiba, ele tinha um discípulo chamado Shimon Bar Yochai. Ele gostava de ficar isolado em cavernas. Diz que uma vez ele ficou 13 anos em uma caverna aprendendo com espíritos. Diz que o espírito de Elias vinha ensinar ele as escrituras. Olha que absurdo. Bom, então, Shimon Bar Yochai viveu em que era do Apocalipse da igreja? Na era de Esmirna, já que ele viveu no segundo século. Esmirna, todos concordam, segundo, terceiro e início do quarto século. Pois veja lá na igreja de Esmirna o que Jesus Cristo diz. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Então nós temos dois exemplos aí falando dos aquenases.